vai falar mais uma vez sobre o coração do bebê, né? Todo mundo sabe, nem todo mundo sabe, que mesmo dentro da barriga da mãe a gente pode observar como é que está o andamento do coraçãozinho. Para isso a gente faz uso do ecocardiograma fetal. Para falar sobre o assunto, nada mais nada menos que a doutora Sandra Matos, mais uma vez aqui com a gente, né? Ela que é, deixa eu filar, diretora da Unidade de Cardiologia Materno-Fetal do Hospital Português e também está à frente de uma ONG que eu sou apaixonada, de verdade, faz um trabalho belíssimo com crianças carentes, detectando cardiopatia, que chama-se o Círculo do Coração, que está já atuando há 25 anos, né, doutora? Tá, mas vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre ecocardiograma fetal. O que a gente precisa saber sobre isso? Vamos lá. Ecocardiograma fetal, a palavra ecocardiograma é o termo que a gente usa quando a gente usa o ultrassom para olhar o coração. Então, é um ultrassom. Se eu olhar qualquer outra área do organismo, eu chamo de ultrassonografia. Quando a gente olha o coração, a gente chama de ecocardiografia, né? Foi um termo que foi cunhado desde o início na cardiologia, mas é um ultrassom especializado. Existem algumas diferençazinhas na máquina e tudo, porque enquanto que o ultrassom geral avalia áreas maiores e tudo, avalia aquela área pequenininha que é o coração, que é uma área diferente porque está pulsando ali muito rápido. Então, a máquina tem algumas diferenças, mas é basicamente uma máquina de ultrassom com algumas atualizações. E aí, para cada fase da vida também, a máquina a gente vai adaptá-la. Se eu estou fazendo de um adulto, ela tem uma maneira de ser trabalhada, se eu estou fazendo da criança. E quando a gente vai fazer do feto, vocês imaginam que a gente está olhando um coraçãozinho desse tamanho lá dentro, depois de passar pelos tecidos da mãe, depois de passar pelo útero, passar pelo líquido, para chegar ali. Então, realmente é um examezinho bem especializado, mas que cada vez mais os equipamentos que chegam são melhores, que cada vez mais o treinamento das pessoas vai aumentando e cada vez mais, graças a Deus, a gente consegue detectar problema cardíaco muito cedo. E toda gestante tem que fazer esse exame? Quer dizer, o ideal, claro, no mundo ideal todo mundo faria, né? Mas é como eu conversei antes com vocês, dizendo assim, existem gestantes que não devem deixar de fazer de jeito nenhum. A gestante que já teve um filho com problema cardíaco, a gestante que ela mesma tem problema cardíaco, a gestante que tem alguns tipos de doenças que a gente sabe que podem afetar o coração do bebê, as doenças chamadas de doenças reumáticas, lúpus, né, doenças desse tipo são doenças que podem danificar. A mãe que é diabética, né, o diabetes mesmo, aquele diabetes clínico, pode mexer com o coração do bebê. Então tem um grupo de mães com fatores de risco, algumas medicações que a gente toma, que a gente deve olhar, essas tem que fazer de todo jeito. E naquela mãe que não tem fator de risco, se o ultrassom for muito bom, se ficar muito tranquilo, tudo às vezes pode prescindir do exame, mas podendo fazer é sempre mais uma garantia, mais uma segurança. Tá. E qualquer médico pode fazer esse tipo de exame? Não. Aí precisa de uma formação especial. Normalmente a gente tem um colega que faz ultrassom, ele faz ultrassom geral. Os colegas que fazem medicina fetal já fazem esse ultrassom e olham o coração do bebê um pouquinho mais à frente, mas quem olha o coração do bebê é um cardiologista, né? Então é o cardiologista fetal. A gente tem uma formação de cardiologia, de formação de cardiologia pediátrica e eventualmente chega na cardiologia fetal. Quando a gente detecta a cardiopatia durante a gestação, o que a gente pode fazer? Aí vai variar um pouquinho do que é que a gente detectou, né? Existe uma gama de situações nas quais a gente apenas prepara para tratar depois do nascimento. Mesmo sendo doença grave, o útero materno, a placenta, eles protegem o bebê. Então, muitas situações, apesar de graves, os bebês ficam super estáveis. Agora, ele nasce se a gente não estiver preparado para ele nascer num hospital que tenha uma UTI própria, que tenha um serviço de cardiologia, que tenha cateterismo, que tenha cirurgia, às vezes ele deteriora muito rápido, porque na hora que a gente corta o cordão, que tira a placenta, tira a circulação da mãe, a doença cardíaca, se for grave, ela se manifesta rápido. Então, uma boa parte é preparar para nascer num local que tenha condição de lidar com a criança. E, excepcionalmente, tem alguns, principalmente as arritmias, às vezes algumas válvulas entupidazinhas, que a gente pode, através de umas agulhinhas que vão lá dentro, a gente pode fazer tratamento já no útero. Tá, e essa cardiopatia influencia na via de parto? Influencia. Muitas vezes a gente pode ter um parto normal, porque a criança está estável, ela vai sair, ela só vai ter problema quando a circulação transicional vem. Mas também é verdade que parto normal gosta de madrugada, final de semana, adora esse tipo de coisa. E no bebê que vai nascer grave, não pode dar. Muitas vezes a gente não quer que isso seja no dia do feriado, no meio da noite e tal. Então, às vezes,
pela gravidade da doença, a gente opta por fazer uma cesárea para garantir que a gente tem toda uma equipe de apoio para poder lidar com essa criança. Para a mãe que escuta, seu filho tem, né, alguma cardiopatia, já deve ter tido muitos, né, casos difíceis e que tem sucesso. O que a gente pode falar para uma mãe que tem uma notícia dessa? Pois é, eu acho que uma das coisas mais importantes é exatamente essa. Nesse programa que a gente tem com a ONG e tudo, a gente tem um programa que chama-se Adote um Coração, onde a gente trabalha com pacientes cardíacos que já passaram pelo tratamento e que essas famílias que já passaram por isso se dispõem a conversar com outras famílias. Por mais que o médico explique que tem solução, que tem tratamento, que tem uma série de coisas, não existe nada mais lindo do que você chegar com uma criança desse tamanho, bonita, saudável e tudo, que abre aqui o tórax e diz, olha aqui, cortou aqui, costurou e ajeitou. Então essa mensagem para os pais é muito importante. A gente ver outras crianças que passaram por tudo isso. E tem solução, gente, na grande maioria dos casos, graças a Deus. Agora precisa ter esse contato com as famílias, precisa conhecer e precisa acreditar que vai dar certo. Porque na grande maioria, como eu disse, dá certo. Então, foi muito esclarecido tudo isso, né? Como a gente citou sobre o Círculo do Coração, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, para que as pessoas entendessem o que é. Muito obrigada. O Círculo é uma ONG, gente, que vai completar, na verdade, 25 anos agora em dezembro. E o objetivo é levar esse tratamento especializado que a gente faz, que tem no hospital, àquelas pessoas que às vezes não têm acesso ao serviço de saúde. Então, a gente trabalha de uma série de formas, usa muito telemedicina, faz muito treinamento de profissionais, e a gente está com um projeto grande agora que é abrir a Casa do Coração. Né? Abrir, na verdade, não, manter a Casa do Coração. A gente já está com ela praticamente pronta. E essa casa vai ser uma unidade ambulatorial para a gente atender crianças carentes, onde a gente vai ter eco, eletros, exames complementares, vai fazer consultas. E a gente vai estar lá também fazendo capacitação de profissionais de saúde na área de lidar com a criança com problema cardíaco. Então esse é o propósito da ONG, é fazer um pouco de fazer assistência como ponto principal, trabalhar em capacitação e trabalhar também um pouco na humanização, que aí não tem essa coisa do paciente carente economicamente, vamos dizer assim. Na hora que uma mãe sabe que tem um filho com doença cardíaca, eu acho que isso já gera uma certa carência, né, de apoio, de conforto. De acolhimento. E o projeto de acolhimento, exatamente. Então o projeto tem um pouquinho de humanização, a gente coloca famílias em contato com outras, como eu disse, esse negócio do Adote um Coração, e isso ajuda muito para que as pessoas passem por essas etapas que não são fáceis, né, de ter um filho com uma doença cardíaca, de passar por uma cirurgia, de fazer acompanhamento, e esse é o trabalho que o Círculo faz, é tentar unir as pessoas para que um apoie o outro e a gente consiga ultrapassar as etapas. Tá, e como é que é uma ONG, né? Precisa de ajuda para poder se manter. Como é que as pessoas podem fazer para ajudar? Pronto, a gente está com um trabalho grande agora, como eu falei, na casa, né? Então a gente tem umas contas bancárias que quem puder fazer uma doação, a gente agradece muito. A gente está com um Instagram que a gente está pedindo que as pessoas sigam também. Por favor. Pois é, acho que vão aparecer por aqui em algum local depois, tem, né? Pois é, as contas, o Instagram, porque na verdade o que a gente está precisando agora é divulgar, fazer com que mais pessoas conheçam o projeto, fazer com que mais pessoas cheguem para nos ajudar, para ajudar na doação. A gente precisa de voluntários para ajudar em trabalho na casa, e a gente precisa inclusive de voluntários de áreas outras, não só da cardiologia, mas, por exemplo, tem um dentista que quer participar do projeto Adote um Coração. Ele pode dizer, eu recebo uma criança que tem problema cardíaco e está precisando de um tratamento dentário, e eu faço aquele tratamento como um parceiro da ONG. Então, não só lá na casa a gente tem, mas a gente tem esse trabalho que sai um pouco do ambiente da Casa do Coração, e que a gente trabalha também com profissionais fora. Tá, então a pessoa para buscar informação no Instagram, como é que é o nome? A gente tem, o Instagram tem um nomezinho meio grande, foi colocado pelos meus residentes, então é Cardiologia Pediátrica Fetal, desse tamanho, gente. Tá. Mas é tudo pegadinho, Cardiologia Pediátrica Fetal é o Instagram, mas a gente tem o site também do Círculo do Coração. Certo. E aí tem informações no site, tem informações no Instagram, e a gente tem feito umas lives como agora, por exemplo, a gente vai falar um pouquinho de pressão alta na criança e tal. Então a gente tem procurado unir um pouquinho a comunidade de pacientes que têm problema cardíaco em torno de vários temas, para ver se a gente conscientiza um pouco mais sobre o que é a doença cardíaca na infância, faz todo esse trabalho e também traz pessoas para ajudarem o projeto e para ajudarem lá a Casa do Círculo funcionar. Qual é o site? O site é o www, né? Círculo do Coração, né? Tudo pegadinho, sem cedilha, sem acento.com.br. Círculo do Coração. Então, mais uma vez, obrigada. A gente encerra por aqui. E próxima semana, mais uma vez, toda quarta-feira, às 18 horas, a gente se vê de novo.